vídeo de Game of Thrones e vocês pediram. E a gente vai fazer o vídeo sobre o Bran ser o Rei da Noite, ou quem é, né, o Rei da Noite, qual é a dele. É uma teoria que tem se tornado muito popular, as pessoas pediram super, e tem até imagens circulando sobre ela na internet, a gente vai explicar isso tudo certinho agora. Então vamos lá, o que a gente sabe sobre o Rei da Noite até agora, de acordo com a série? De acordo com aquele flashback que o Bran teve na 6ª temporada, ele foi criado pelos Filhos da Floresta. E a gente sabe que aquele é o Rei da Noite, pelo menos a gente imagina que seja, porque é o mesmo ator que faz ele. Só que lógico, quando ele é o Rei da Noite tá tudo maquiadão e tal. Então os Filhos da Floresta explicam que eles criaram os White Walkers pra proteger, ajudar aí na luta contra os primeiros homens que chegaram em Westeros e estavam destruindo tudo. Então os Filhos da Floresta, que eram criaturas mágicas, né, eles falaram, vamos criar um treco mágico aqui muito louco. E aí eles colocaram o vidro de dragão no coração daquele carinha, que a gente não sabe quem é na série, e aí ele virou o primeiro White Walker, o Rei da Noite. E a gente sabe que ele tem o poder de transformar outros humanos em caminhantes brancos. A gente soube disso quando o Craster, né, tem os bebezinhos lá do Craster, e ele pega o nenenzinho e bota o olho, fica aquele olho azul. Então aquele nenenzinho, quando ele crescesse, provavelmente ele ia virar um dos caminhantes brancos que estão ali do lado dele. A gente também sabe, de acordo com a série, que ele consegue reanimar os mortos só levantando os bracinhos, fazer e aí a galera ressuscita e fica aqueles zumbizãos lá meio Walking Dead. É sempre bom ressaltar a diferença, a gente bate muito nessa tecla, mas às vezes as pessoas confundem. Caminhante branco são os caras meio azulzões, cabelo branco e tal. E os zumbis, né, que a gente chama, são os whites, que são os zumbis mesmo, são os esqueletos, as pessoas mortas, os humanos mortos ressuscitados. Então a gente sabe que o Rei da Noite tem vários amiguinhos White Walkers que andam com ele, e ele tem umas lanças muito loucas que consegue furar dragões. A gente viu que ele conseguiu acertar o Viserion e também transformar, né, animais gigantes e dragões, criaturas mágicas. O Viserion a gente não sabe se ele é um White Walker ou um zumbi ou uma mistura dos dois, porque ele foi ressuscitado, mas também foi ressuscitado tocando no olhinho, então é confuso. É confuso. Mas outra coisa interessante, que não é exatamente sobre o Rei da Noite, só que ao mesmo tempo, é que a gente descobriu agora na 7ª temporada que quando você mata um caminhante branco, todos os whites transformados por ele, ou seja, todos os zumbis ressuscitados por aquele caminhante branco, se desfazem, morrem. É tipo vampiro. E aí a galera do Jon Snow deduz que se eles matarem o Rei da Noite, provavelmente eles matam com todo mundo, ou seja, vão matar os caminhantes que foram transformados por ele, e aí os zumbis que foram transformados pelos caminhantes, e aí assim acabou-se a guerra. E a gente sabe pouca coisa, porque essas partes do Rei da Noite, dos White Walkers, aparecem mais na série do que nos livros. A gente vai falar já já o que aparece nos livros, mas a gente não sabe qual é desse cara, quem era esse cara antes de ser transformado, o que ele quer da vida, que tipo de magia ele tem, se ele é um vidente verde. Tem muitas questões que a gente quer saber onde que ele mora, onde que ele põe essas crianças, ele fica cuidando das crianças que ele transforma, entendeu? Ele dá leite, como é que é? E também a gente não sabe porque justo agora ele resolveu atacar a muralha. Existem teorias, claro, mas não é uma coisa que foi revelada pra gente ainda na série. Então tudo isso a gente só tem como especular agora. Lembrando também que o George R. R. Martin, que escreveu os livros, ele nunca faz um personagem, vocês podem reparar, a gente sempre fala isso, né, na verdade, que ele é só bonzinho, ou que ele é só malvadinho. Geralmente os personagens flutuam aí nessas coisas, porque a gente é assim, a gente tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá querendo matar um. Então eu, Carol, acho que o Rei da Noite não necessariamente é do mal. Ele quer o mal, quer destruir tudo. Eu acho que por alguma coisa ali dentro do coração gelado dele tem algum motivo, entendeu? Coração gelado, sim, ele é o vilão dos últimos carinhosos. Eu também acho que possa ter alguma revelação nesse sentido. Eu não acho que os White Walkers sejam totalmente bons. Tem muita gente que acha que eles não são nada ruins. Tem gente que acha que eles, na verdade, são bonzinhos. Gente... Eu acho que bonzinhos, assim, eles não são. Mas tem teorias de que eles estão fugindo de uma ameaça maior, que vem do norte. Nossa, aí ferrou, gente. Porque se eles já são horríveis, imagina a ameaça que vem atrás. Só que eu não sei, porque se eles estão matando os humanos também, então... Pode ser que tenha alguma coisa aí, um acordo entre eles e os humanos muito antigo. Vamos descobrir mais pra frente, só que por enquanto só especulação. Ou não, né? E aí, mais recentemente tem uma teoria circulando aí na web, que é que o Rei da Noite poderia ser o Bran, mas a gente vai falar da teoria. Antes de falar da teoria, eu queria lembrar que a gente já tem um vídeo de várias teorias sobre o Bran, só que essa do Rei da Noite apareceu depois, então por isso que a gente tá fazendo agora. E o grande combustível dessas teorias sobre o Bran é que ele agora na série revelaram que ele pode não voltar no tempo necessariamente, mas ele pode mandar a consciência dele através do tempo. Isso pode causar algumas alterações, como causou no Hodor. Então, as pessoas teorizam que o Bran pode ser qualquer pessoa, basicamente, no passado. Como uma teoria que eu não sei se eu apoio, mas eu acho muito interessante, que a gente falou naquele vídeo, que é do Bran ser todos os Brans históricos, inclusive o Bran construtor. E aí, nesse caso, ele poderia também ser o Rei da Noite. Então, essa nova teoria que o Bran é o Rei da Noite poderia ser o seguinte. O Bran resolveu, falou, não, então vamos impedir a guerra contra os White Walkers. Como que eu vou fazer isso? Vou lá e vou me wargar dentro daquele
cara que foi transformado pelos Filhos da Floresta. E ali naquela situação, né, que ele viu a transformação, eu vou tentar falar alguma coisa, vou falar com a Folha, falar que sou eu, que deu ruim, entendeu? Tentar avisar de alguma forma. Só que ele foi pra lá e ficou preso. Esse é o básico dessa teoria, mas o que são os prós dela? O que tem pra apoiar essa teoria? Primeiro que o Bran tem essa coisa de poder alterar certas coisas no passado. Ele não alterou propriamente no negócio do Hodor, mas ele ficou no loop temporal, a gente tem um vídeo sobre isso também. Mas então eu não sei quanto a esse caso específico desse cara transformado no Rei da Noite, mas é uma coisa possível, assim, dele voltar. É plausível, porque se ele já fez isso com o Hodor, ele poderia fazer com outra pessoa. Lembrando que os humanos, em geral, são muito mais difíceis de largar que o Hodor. O Bran, ele só conseguiu largar no Hodor porque o Hodor já tinha uma mente que, como a gente viu, já tinha sido afetada pelo Bran há muitos anos. Então, por isso era mais fácil. E aí, finalmente, chegamos à imagem que está circulando na internet. Tem gente falando que o nariz é parecido, que os olhos, não sei o que lá. E teve a coisa que o Rei da Noite mudou um pouco o formato do rosto dele da temporada passada pra essa. Eles deram uma alterada. Então, tem gente achando que eles podem ter alterado pra parecer mais o Isaac, que é o ator que interpreta o Bran. E aquela imagem que está circulando na internet, que os dois usam o mesmo símbolo no pescoço, gente, aquilo é mentira. Eu não sei por que alguém perde tempo fazendo uma montagem. Aquele símbolo só o Rei da Noite usa, aí eles pegaram e copiaram, passaram marrom assim, fizeram um Photoshop e colaram no Bran. O Bran não usa nada, põe imagens na edição. Mas muita gente mandou pra gente, e eu não culpo as pessoas, porque elas receberam a imagem. Eu também, a primeira vez que eu vi, eu fiquei, peraí, que é isso? Aí eu fui na hora e pesquisei imagens do Bran na série, aí eu vi que ele não usava nada. Então é mentira isso. O rosto você pode até achar parecido, mas esse símbolo não aconteceu na série. Mas vamos pensar em mais pontos a favor aí possíveis. Tem uma coisa que sempre falam sobre você largar e tal, que às vezes quando você fica muito tempo dentro de um animal, você pode acabar gostando muito e ficar lá pra sempre. E até o Corvo de Três Olhos fala isso pro Bran sobre as visões, que é muito bonito embaixo do mar, mas se você fica muito tempo, você se afoga. Então será que talvez o Bran não tenha passado muito tempo tentando reverter essa história do Rei da Noite e aí ele acaba ficando por lá? E a galera que apoia essa teoria fala que seria por isso que o Rei da Noite até agora não matou o Jon Snow, porque eles já se encontraram algumas vezes e ele podia, né, ter dado um giraia lá, um negócio, matado, sei lá, um negócio muito louco e matado o Jon Snow, mas até agora ele não matou, porque talvez ainda exista resquícios do Bran ali na cabeça dele e ele acha melhor não matar o Jon, porque ele sente alguma coisa, né, afetiva. E aí ele ser o Bran explicaria, não sei se necessariamente explicaria, mas assim, pode ser uma explicação pro negócio dele poder tocar o Bran dentro da visão. Afinal, se ele tá lidando com ele mesmo, talvez tenha mais possibilidades ali. E até o negócio do Rei da Noite poder entrar na caverna do Corvo de Três Olhos, às vezes é uma coisa que ele não precisaria ter uma liberação pra entrar, porque o Bran já tava lá dentro, só que aí a visão foi meio que pra simbolizar isso, sabe? Não é uma coisa que realmente ele tocou na visão e pôs a marca. Pode ser uma coisa meio metafórica, não sei. E também pode ser que o Rei da Noite tenha entrado lá na caverna justamente pra questionar o Corvo, falar, por que você não conta pra mim que eu sou eu, entendeu? Por que você não conta pro Bran que ele vai virar o Rei da Noite, vai ficar preso? Alguma coisa assim do Rei da Noite questionar o Corvão antigo. Outro argumento que usam é que quando o Bran chega lá na caverna do Corvo de Três Olhos, ele quer andar de novo e fala, não, você vai voar. E aí normalmente usam esse argumento pra defender que o Bran vai largar um dragão. Mas as pessoas pensaram, e se for porque, como ele é o Rei da Noite, ele vai voar, quer dizer, o Rei da Noite montando o Viserion, o dragão da Daenerys que morreu. Eu acho que não é isso, mas eu achei a teoria interessante porque seria uma coisa, um karma que aconteceria com o Bran, porque ele fez isso com o Hodor e ele mexeu na vida do Hodor, causou a morte dele, né, causou problemas mentais na vida dele, e agora seria um karma de volta pra ele também ficar preso em outra situação que ele não gostaria, digamos. Entendi. Então seria um final agridoce, que o Martin fala, talvez seja interessante. E eu acho que essa teoria, por mais que eu não acredite muito nela, ela explicaria algumas coisas aí que tivemos essa temporada. Uma das coisas que o pessoal mais questionou ali no episódio 6 foi que o Rei da Noite não atacou o Jon e a galera. Ele ficou lá esperando, como se ele soubesse que a Daenerys iria lá com os dragões. Isso poderia ser explicado com ser um plano dele. Se ele tivesse a visão verde e pudesse prever que ia chegar a Daenerys, faz muito mais sentido. E o Bran tem esse poder da visão verde, então pode ser que tenha a ver. Mas também, eu acho que esse cara que se transformou o Rei da Noite devia ser um vidente verde também. E por ele ter magia dos Filhos da Floresta, talvez ele já tenha algum desses elementos aí que ele pode ter a visão verde. Não precisaria ser o Bran. Outra coisa que a galera que apoia essa teoria tá falando é que na série em que o Bran viaja lá pra ver como que os Filhos da Floresta criaram o Rei da Noite, criaram aquele cara, na hora que volta e corta de volta, vocês vão ver agora nas imagens, o Bran está na mesma posição encostado na árvore que o cara. Então as pessoas, será que ele está na mesma posição porque ele é o cara? E também porque ele mexe o braço, e aí seria como se ele tivesse sentido a faca entrando nele, alguma coisa assim, se ele tivesse
sentido um arrepio, alguma coisa assim relacionado a isso, porque ele já tá lá dentro do cara, alguma coisa assim. Interessante. Eu acho que às vezes é uma questão de visualmente bonito, uma coisa assim, não necessariamente que eles sejam a mesma pessoa. Mas tá aí também mais uma prova que o pessoal juntou. E a gente falou então os prós da teoria, os argumentos que os fãs usam a favor dela. Vamos falar dos contras. O que pode rebater essa teoria? Será que ela é verdade? Será que não é? A primeira coisa é que o Bran, ele não pode voltar no tempo. Ele não é o Martin McFly, ele não é o Doc. Ele pode visualizar as coisas do passado, presente e a gente acha que futuro, né? Não foi provado ainda na série que ele vê futuro ou não. Mas sim, ele pode ir lá, ele olha e beleza, e volta. Eu acho que o que aconteceu com o Hodor foi um erro, foi um tilt que deu na Matrix e deu um problema. Esse negócio das visões, o Bran, ele manda a consciência dele pro passado, né? Então não é que ele realmente está lá fisicamente e tal. Então a gente não pode chamar muito de volta no tempo, eu acho, realmente. E ele nem consegue influenciar grandes coisas, assim. Por exemplo, quando ele vê o Ned na visão, ele grita e o Ned não ouve exatamente o nome dele, não ouve pai, não ouve nada. Ele ouve, tipo, um farfalhar de folhas, sabe? É uma coisa mais leve, assim, um vento. Porque na série não ficou muito claro isso, mas no livro tá descritinho, assim, ele ouve barulhos da natureza, alguma coisa assim. E na série eles não deixaram muito claro. E que tem uma fala da Osha, que o Bran, ele tá na frente da árvore coração com a Osha, e a Osha fala, ouça os deuses antigos. Ele só tá ouvindo o vento, ela. E quem você acha que manda o vento, se não os deuses? Cabeçudo. Isso não é muito bem explicado na série, mas os videntes verdes, eles são como se fossem parte dessa consciência coletiva que são os deuses antigos. Então toda essa coisa de mandar o vento, não sei o que, seria uma manifestação dos videntes verdes, deuses antigos. Outro ponto que vai contra essa teoria é que o Rei da Noite é um personagem da série. Nos livros tem umas histórias parecidas que a gente vai falar agora, mas não é desse jeito, não é esse cara do mal que manda nos White Walkers, não é nada disso. Então, será que eles iam adiantar uma teoria dos livros? Ou será que é uma coisa que eles inventaram só na série, que o Bran vai ser o Rei da Noite? Então eu acho meio confuso isso aí também. E eu não sei nem se o Rei da Noite como um líder vai aparecer nos livros, porque talvez os Caminhantes Brancos, eles sejam simplesmente como se fosse uma força da natureza mesmo. Então é um exército sem rosto pra você identificar um líder, sabe? É muito mais catastrófico, eu acho, chegar um monte de galera que não tem líder, não tem uma organização que você consiga entender como humano. É lógico, pode ser que tenha nos livros, tá? Eu não tô falando que não vai ter. Mas eu acho que na série eles colocaram desde o começo esse líder, assim, para as pessoas identificarem. Um grande vilãozão, né? Eu vi alguém falando que precisava ter o Voldemort de Game of Thrones. Ele é tipo o líder do mal, assim, pra você focar a sua atenção. Então, ele vai ser o rival do Jon Snow. Não é um exército de centenas e milhares de pessoas e seres sem rosto, que você não sabe pra quem torcer. A parte do Bran voar, né, que a galera falou que poderia ser porque ele era o Rei da Noite que vai voar no Viserion. Ele só largar em algum corvo e ele já voou. E aí acho que vem o maior argumento contra essa teoria, que é a motivação do Rei da Noite. E se ele for o Bran, por que ele tá atacando todo mundo? Por que ele tá exterminando os humanos? Sendo que a gente vê o Bran aqui no presente, ele não tem essa intenção. Então será que o Bran do presente tá fingindo que ele não é o Rei da Noite? Ou será que ele ainda não largou no Rei da Noite, por isso ele tá bonzinho? Ou ele pode ter esquecido de quem ele era, né? Quando pode ele ser largou também. No Rei da Noite. Se alterou lá, ficou bugado, pode ser. Mas pra mim, a coisa que mais me pegou nessa teoria, que eu acredito que é o ponto, assim, que é o mais irrefutável, é porque o Bran está no presente vivendo normal. A gente viu que quando o Bran warga alguém ou algum animal, ele fica com aquele olho branco e ele fica ali paralisado, o corpo dele fica inútil. Ninguém consegue fazer nada, tanto que a Mira tem que ficar carregando ele, coitado. Enquanto ele tem as visões, então, é verdade. Então, como que ele estaria vivendo normalzão no presente e ao mesmo tempo vivendo dentro do Rei da Noite? Eu acho que essa é a maior coisa que eu falei. Isso aí não sei não, como é que vai ser isso aí? E outra coisa também é que se vai ter essa mega reviravolta com o Bran, se vai ter essa coisa tão importante, por que o Bran fica tão esquecido nas temporadas? Mesmo se não tiver essa reviravolta, eu já acho que ele aparece super pouco pra importância que ele teria na trama. Ele é o cara que sabe tudo, ele é o cara que pode saber tudo. É o Corvão. Então ele aparecer tão pouco só fica mais grave ainda se a gente pensar que vai ter esse plot twist aí dele ser o grande vilão e tal. Precisava ter mais sinais, ter mais coisas rolando pra realmente a gente pensar que poderia ser isso. Então agora vamos partir pros livros pra ver se a gente consegue alguma informação a mais sobre esse cara. Nos livros tem um cara chamado Rei da Noite, mas ele é outro cara, não necessariamente líder dos White Walkers, nem nada a ver com isso. Ele era o 13º líder da Patrulha da Noite. Sim, ele era Lorde Comandante, isso depois que já tinha a muralha, já tava erguida lá, tudo. E aí o que aconteceu com esse brother? Ele se apaixonou por uma mulher que tinha pele muito pálida e olhos azuis como estrelas, não sei o quê. Ou seja, parece aí a noiva cadáver, basicamente. Também falam que a pele dessa mulher era fria como gelo. Lembrando que as pessoas da Patrulha da Noite fazem votos que elas não podem casar, elas não podem ter filhos. Mas esse cara, ele ignorou tudo porque ele se apaixonou muito por essa mulher. E aí ele declarou
essa mulher sua rainha, e aí ele ficou ali no norte causando, fazendo maldades por 13 anos. Sendo que antes ele era um cara da patrulha, de boa, trabalhando. Aí ele conheceu a mulher, que era branca, esquisita, e aí ele começou a ficar do mal por 13 anos. Até que alguém falou, peraí, vamos resolver esse negócio? Precisou que o rei do norte, ou seja, um dos Stark lá de Winterfell, e o rei pra lá da muralha da época, que era o Joramon, lembra do berrante de Joramon? Era desse cara aí. Os dois se uniram, ou seja, é uma coisa que nunca existe, né? Os selvagens se unirem com a galera do sul. Eles se uniram só pra derrotar esse cara. E o nome desse rei do norte era Brandon, tá? Só pra vocês saberem. Era Brandon the Breaker. E aí eles mataram o cara e tal. Essa história do Rei da Noite a gente sabe dela pela velha Ama. Lembra que ela contava as historinhas pro Bran ali antes de dormir? E ela fala de várias possíveis origens pro Rei da Noite, pra esse Lorde Comandante aí da patrulha. Ela fala que ele poderia ter sido um Bolton ou um Magnar de Skagos, que é aquela ilha ali perto da muralha. Que ele podia ser um Amber, ou um Flint, ou um Nori, ou um Woodfoot. Mas a possibilidade que ela mais gosta é de que ele era, na verdade, um Stark de Winterfell e que ele era irmão do próprio Rei do Norte. Ou seja, imagina toda a coisa épica de irmão lutando contra o outro. Mas a velha Ama fala que o nome do Rei da Noite provavelmente era Brandon. O que é muito estranho, porque o nome do Rei do Norte também era Brandon. Ia ter dois irmãos chamados Brandon. Foi o Rhaegar, o pai deles. E lembrando que a velha Ama sempre confunde o Bran da nossa história, o menino lá, com os outros Brans do passado, os outros Brandons que já existiram. Ela fala com ele às vezes, mas ela tá pensando que é um outro. Porque a velha Ama é muito velhinha, né? Então ela já tá, coitada, caducando, tá confundindo os meninos, não sabe o que tá acontecendo. Mas então, por isso que também as pessoas falam, ah, será que o Brandon é os outros Brandons do passado? Não sei o que lá, que tem aquela na outra teoria que a gente falou. E assim, gente, não existe confirmação que esse Rei da Noite dos livros realmente existiu. Até o que a gente sabe, ele é uma lenda, ele é uma história que a velha Ama conta. E o George R. R. Martin confirmou que aquele personagem lendário, que era o Rei da Noite, ele não falou se ele existiu ou não, mas ele falou que se ele existiu, ele não existe mais. Ou seja, o Rei da Noite dos livros não é o mesmo personagem do Rei da Noite da série. Existe essa relação desse personagem com os Caminhantes Brancos por causa da mulher que ele casou, mas deu pra ver que é completamente diferente de ser o primeiro caminhante branco. Ele provavelmente nem era um caminhante branco, ele era um líder da Patrulha da Noite, então ele era uma pessoa normal. E uma coisa que rola muito na nossa história é que eles repetem muitos nomes das coisas. Então você tem o rei pra lá da muralha, você tem vários reis pra lá da muralha, você tem vários reis do norte, reis do inverno, e você tem vários Brandons. Então assim, é muito capaz eles de ficam repetir. dando o nome de homenagem, né? Então a filha da Miriam vai chamar Miriam segunda, vai chamar Miriam terceira, e aí fica Miriam pro resto da eternidade da história de Game of Thrones. Mas aí deixando isso um pouco de lado, vamos falar do futuro. Seja o Bran ou não seja o Bran o Rei da Noite, a gente viu nessa temporada aquele negócio de você matar o original, você mata todos os outros. Eu acho que é capaz deles tentarem resolver a guerra matando o Rei da Noite. Então fica a dica aí, pessoal, é só matar o Rei da Noite que o problema está resolvido, seja ele o Bran ou não. Coloca aí nos comentários se você acha que ele é o Bran, se você acha que ele é outra pessoa, se você acha que ele é o mesmo cara dos livros. Eu acho que não, mas nesse caso, mas tudo bem. E entra lá no canal da Miriam, se inscreve lá. Sim. Que depois de semana que vem vai ter vídeo toda sexta de Game of Thrones. Hoje é quarta, mas a partir da semana que vem, todas as sextas, vídeos de Game of Thrones lá ou aqui. E tchau!